A paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo da nossa série Frutos do Espírito. E hoje eu finalizo a nossa série Frutos do Espírito com a palavra e o sentimento mais nobre, amor, né? E eu gostaria de ler com vocês em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 até o 7. Diz assim: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exagera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que sentimento nobre, que sentimento maravilhoso. Quando nós meditamos nessa palavra de 1 Coríntios 13, nós entendemos o perfeito amor. Não é aquele amor que tira vantagem, é aquele amor que exagerado, né? E você percebe que muitas atitudes, às vezes tomadas em nome do amor, não são verdadeiramente amor. Quando você percebe aqui nesse versículo bíblico, né, o real sentido do amor não é aquilo que às vezes a gente vê em filmes ou até mesmo na vida real, né, de pessoas tomando atitudes e dizem que é em nome do amor. E isso de fato não consta, não é verdadeiro, porque o amor ele não tira proveito, não se ensoberbece, né? Como a Bíblia fala, tem tantas características o amor, um sentimento nobre. Sobre os frutos do Espírito, eu quero dizer para você que o amor é o solo onde são cultivados todos os outros dons espirituais. São plantados e se desenvolvem. Eu acho que a partir do amor você consegue adquirir os outros frutos do Espírito. O principal motivo, né, pelo qual você vai cultivar os outros frutos do Espírito, que com certeza só tem na busca constante do Espírito Santo de Deus. Esses frutos do Espírito não são frutos que dá em árvore, não são frutos, né, não são aptidões, né, que você tem, talentos que são treinados, né, e com o aperfeiçoamento daquele exercício, né, você fica bom naquilo. Não. Esses são dons, são frutos que vêm do Espírito. Você só adquire esses frutos, né, tendo uma vida em particular, de profunda intimidade com Deus. E o primeiro é o amor. Você, a partir do amor que você tem por Deus, a partir do amor que você tem, né, pelo seu Salvador Jesus Cristo, é que você começa aquela busca constante de agradar ao Senhor, de estar junto com Ele. Aí você vai começar a dar frutos do Espírito, de uma pessoa com condutas, né, que mostram de onde Ele é, de quem Ele é, né? Eu quero ler com vocês em 1 João, capítulo 4, né, e versículos 7 e 8, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o amor. É bem isso, você vai dizer de quem você é, porque o Senhor Deus, Ele é amor. E você mostra de quem você é nascido, de quem você anda bastante.
Quando às vezes a gente tem um amigo que a gente anda bastante com ele, a gente acaba se parecendo com ele. É assim, marido e mulher, a gente está tantos anos juntos que um fica parecido com o outro. E é assim o nosso amor. Ele se revela porque quanto mais você anda com Deus, mais você se parece com ele. Então, aquele que é nascido de Deus, né, ele tem que ter amor, né? Faz parte, né, dos seus frutos do Espírito. Eu quero ler também com vocês em João capítulo 14 e versículo 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei. Olha que tremendo. Nosso Jesus Cristo, ele deixa um exemplo, né, de que ele ama o Pai. E ele ensina você também. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Porque nós, se temos o nosso Deus como Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho. E ele deixa exemplo dizendo: eu amo meu Pai, né, e guardo os mandamentos dele. Você deve fazer o mesmo. Em João capítulo 15, versículo 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então ele deixa um exemplo aqui de conduta, de como temos que, né, ser como filhos do Pai. Precisamos de amar esse Pai, né? E assim o Pai nos ama também, e ele se manifesta a nós todos os dias, né? Como diz a palavra do Senhor: e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você quer ao Senhor, mais você o ama, mais o Pai te ama e mais ele se manifesta. Eu também quero falar sobre o amor. Consiste em querer para os outros aquilo que queremos para nós mesmos. É isso aí. Dedicação ao próximo, expender tempo e energia em favor do próximo. Quando nós amamos, nós provamos isso, né? E é aquele sentimento nobre de compaixão, de se colocar, né, no lugar daquela pessoa. Às vezes, pessoas passam de largo a outros, né, e não se compadecem, não amam. É sempre importante enxergarmos os dois lados. Na série passada nós estávamos falando sobre inocência roubada, né, sobre as pessoas que sofrem abusos, mas e aquelas pessoas que abusaram? Nós precisamos de amá-los também. Nós precisamos de olhar para eles com outros olhos. Eles são errados, fizeram coisas erradas, sim, mas Deus também o ama. Deus também quer salvar essas pessoas. E vemos, né, pessoas que eram tão más, que fizeram tantas coisas erradas, né? Nós temos o exemplo na Bíblia Sagrada de Paulo, que perseguia os cristãos, mas em dado momento, Deus se revelou a ele e ele percebeu o quanto ele era errado. E por ele perceber esse erro dele, ele tentou fazer tudo ao contrário, né? Amando aqueles que toda a sociedade rejeita, correndo atrás de pessoas, dos improváveis, dos que realmente ninguém dá valor, né? Então precisamos de entender que nós temos que amar não só as pessoas oprimidas e que estão com tantas dificuldades, mas aqueles opressores, aqueles que fazem mal, eles também, né, têm o alcance do amor de Deus. E nós precisamos de olhar para essas pessoas com outros olhos, né? Ver que aquela pessoa ela errou porque ela estava cega, porque ela não entende, ela não conhece o verdadeiro amor de Deus. E quando amamos, né, nós exalamos o cheiro do Senhor, exalamos o quanto o Senhor Deus fez por nós e pode fazer por todos eles. Em João capítulo 13 e versículo 34 diz assim, ó: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor
uns aos outros. Quando a gente entende essa palavra, que é para nós amarmos assim como Ele nos amou, nós precisamos de atentar para o amor de Deus. Qual foi o amor de Deus? Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho. Olha só, pessoas como nós que não merecíamos, que estávamos errados, fazíamos coisas erradas e não agradávamos a Deus. Deus, ele nos amou, mesmo assim, nós somos criação, né, produto da imagem e semelhança de Deus. O Senhor Deus teve compaixão e entregou seu próprio filho. Imagina, você daria o seu filho? Daria o seu filho por amor de outras pessoas? Esse amor é intenso, profundo, e foi isso que Deus fez. Ele amou-nos tremendamente a ponto de mandar o seu filho. Olha que amor lindo de Jesus, né? Assumindo toda a nossa culpa. Nós éramos os culpados, nós éramos os errados, nós é que fazíamos tudo de mal. Mas o Senhor Jesus, ele veio e falou assim: não, eu amo meu Pai e eu vou cumprir o propósito que meu Pai tem colocado, né? E Deus nos amou, enviou seu Filho, o Filho nos amou se entregando na cruz do Calvário. E nós precisamos de amar tanto o Filho, né, que nos deu salvação, quanto o Pai, que enviou seu Filho para nos amar. E precisamos de entender esse amor tão intenso, e é exatamente esse amor que precisamos de ter, porque se a palavra diz que é para nós amarmos assim como Ele nos amou, então precisamos de ter em mente de que não somos merecedores. Não somos merecedores desse amor, mas o Senhor Deus nos amou e todos somos alcançados por este amor. Então, de maneira nenhuma se sinta merecedor de nada. Nós somos apenas alcançados pela graça do Senhor. Então ame incondicionalmente aquele que às vezes não atende o seu telefone, aquele que você chama várias vezes para uma conversa melhor, para poder ajudar, e a pessoa não quero, né? Bate a porta, não fala, te evita, talvez, né? Mesmo assim, não deixe de amar, né? Não desista de amar, né? Aquela pessoa que você fala assim, mas aquela pessoa é tão mal, tão ruim, ela não merece. Não, ela merece sim. Deus também enviou seu filho por essa pessoa. Jesus também morreu na cruz por essa pessoa. Então, quando você olhar aquela pessoa tão ruim, tão terrível, tão maldosa, tão assim abusadora, você olha com um olhar de compaixão, olhar com o olhar que Deus tem para nossas vidas e fala: ele é errado, ele tá errado, ele fez errado, mas eu amo assim. É como a mãe que ama os seus filhos. A palavra nos fala muito sobre o amor de mãe. A mãe ama todos os seus filhos, independente se às vezes os filhos não são aquilo, não tomam os passos que a mãe gostaria que tomasse. Às vezes os filhos tomam atitudes erradas, se envolvem com coisas erradas, com pessoas erradas, mas a mãe continua amando, a mãe continua protegendo, defendendo. E se nós que somos assim, né, tão falhos, tão, né, errados, sabemos amar e dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá Deus, que Ele é o amor, o sentimento maior. Então, quando você olha uma pessoa tomando uma atitude errada, pensa assim: talvez ele tenha sido um filho rebelde, talvez está sendo um filho que não tenha agradado a Deus, mas ele é filho. Da mesma maneira que Deus amou, né, o mundo e deu o seu Filho por toda a humanidade, e Jesus veio para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, Ele também fez isso por aquela pessoa. Mesmo errada, mesmo com tanta dificuldade, né, com tantos erros, o Senhor Deus também amou. Então vamos amar uns aos outros, vamos exalar esse cheiro. E esse é o solo, né, principal para que você possa ter os outros frutos do Espírito: a paz, a alegria, longanimidade, benignidade. Todos eles vão completando esse grande sentimento do amor. Quando você ama,
Você tem paz. Quando você ama, você é alegre. Quando você ama, você é longânimo, é benigno, é bondoso e todos os outros frutos. Vamos exalar o cheiro do Senhor? Você vai dizer de quem você realmente pertence. Amém? Deixa essa palavra com você e até já.